Muito bem. Aí ele vai lá, coloca 10 desse lado. Totaliza agora 30 desse lado. E coloca agora 10 desse lado, também totalizando 30. Ou seja, estava 40 quilos, mais 50%. Agora temos um total aí de 60 quilos. Só que, na verdade, ele não progrediu 50%. Por causa de um simples detalhe. Você está aumentando a carga de peso de forma errada. E também está executando um exercício acreditando que aquela carga que você selecionou é a carga que você realmente vai fazer, mas não. Na verdade, não é a carga real. Então, nesse vídeo, você vai aprender hoje tanto a como aumentar a carga da maneira correta, com o cálculo correto que vou mostrar para vocês, e também entender, compreender que muitos aparelhos, muitos exercícios que você está fazendo, acreditando ser com uma determinada quilagem, então vamos supor 20 quilos, e você vai descobrir que de repente não é exatamente isso, que pode ser para menos ou para mais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, cinesiologia e biomecânica, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Run Champions. Bom, e o que implica você aumentar a carga de peso de uma forma que acredite ser a correta, e na verdade não é bem exatamente isso. Então eu vou dar um exemplo aqui. Lógico, nós vamos para a parte prática para vocês entenderem muito melhor, mas já vou adiantar um pouquinho aqui para vocês. Então suponhamos que da série de aquecimento para a primeira série do exercício, você vai ter que aumentar, vamos supor, cerca de 40% a 50% da carga. E quando você vai fazer isso, na verdade, você está aumentando menos a carga. Em vez de você aumentar 40% a 50%, você está aumentando, por exemplo, 30%. E aí depois vocês vão entender por quê. E também, da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira e assim por diante, também você vai fazer, de repente, uma progressão de carga de 10%, 20%, talvez até 30%, quem sabe, e também não vai fazer esse ajuste de forma correta. E, principalmente, né, existem muitas técnicas avançadas que você tem que, seja aumentar o peso de forma pontual, por exemplo, 10%, ou regredir o peso com 10%. Pode ser 10% ou 20%, vai depender de alguns fatores. E aí você, na hora que for estar aumentando ou reduzindo essa carga de peso de acordo com a porcentagem, não vai ser o valor real, o valor adequado, pois existe um detalhe que eu vou mostrar para vocês já, que faz com que você não consiga fazer isso de forma precisa. E com relação a você selecionar uma determinada carga de peso, achando que aquela carga é realmente a carga que você vai fazer a série, e você está fazendo de forma errada, ou seja, não sabe o real valor da carga que realmente você está executando, isso não vai implicar em nada no treino, mas vai fazer com que você não saiba o real valor de sua força. Então vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que alguém pergunte para você, quanto você levanta no supino reto com barra? Aí você fala, 20 de cada lado, então eu levanto 40 quilos. Errado, na verdade você está levantando cerca de 60 quilos. E aí agora na prática eu vou explicar para vocês poderem entender melhor. Muito bem, então vamos lá ao primeiro exemplo de que você pode estar fazendo exercício e a progressão de carga não está sendo correta. Então temos aqui o aparelho supino declinado, temos aí 20 kg de cada lado, um total de 40. Suponhamos que o aluno agora vai precisar de fazer um aumento de 50% da carga. Isso aqui tem 40 quilos, 50% de 40 é 20 quilos, ou seja, ele vai colocar 10 de cada lado, certo? Muito bem. Aí ele vai lá, coloca 10 desse lado, totaliza agora 30 desse lado, e coloca agora 10 desse lado, também totalizando 30, ou seja, estava 40 quilos, mais 50%, agora temos um total aí de 60 quilos. Só que na verdade, ele não progrediu 50%, por causa de um simples detalhe. Essa barra, ela pesa 20 quilos. Então, se antes tínhamos 20 cada lado, dava 40, certo? Mas com a barra, fica 60 quilos. 50%, já que a pessoa tem que fazer um aumento de 50% da carga, um exemplo. 50% de 60 quilos é 30 quilos, ou seja, em vez de ela adicionar mais 10 de cada lado, ela tem que adicionar 15 de cada lado. Pois 50% de 60, nesse caso, é 30 quilos. Então ela vai lá, aí sim, agora vai estar certo.
Agora sim ela está aumentando a carga em 50%. E eu estou dando esse exemplo de 50%, mas não importa a porcentagem. Poderia ser uma porcentagem de que você tem que aumentar 10 quilos, 10% da carga, 20%, ou o oposto. Ou você vai ter que reduzir 10, 20%. Como, por exemplo, a pirâmide decrescente, em que você vai aumentando a carga de peso e diminuindo o número de repetições. Então, sempre quando você for fazer qualquer exercício que tenha barra, não importa a barra, você tem que levar em consideração o peso dela. Então, suponhamos, essa mesma barra naquela versão menor, que as pessoas usam, por exemplo, para fazer stiff, ou até mesmo rosca direta, né? Apesar que com barra W é melhor. Ou seja, barra W, você tem que levar em consideração, só que aí, lógico, muda o peso. Essas barras menores, seja a barra W, a barra reta, elas pesam cerca de 10 quilos. Mas sempre quando vocês forem fazer exercício, vocês têm que contar o peso da barra. Bom, e a outra questão é que você pode estar selecionando uma carga e acreditar que essa seja a carga real em que você fará a série. Isso não vai implicar nada no treino, conforme eu te falei, mas com relação ao seu conhecimento e você executar um exercício sabendo a real carga do mesmo, é uma coisa importante, ao meu ver. Então, vou dar um exemplo. Você está fazendo esse exercício e aqui, ó, uma anilha de 20, uma de 10, uma de 5. Temos aqui 35 quilos, do outro lado 35 quilos. Dá um total de 70 quilos. Aí vamos supor que, assim, primeiramente você vai achar que vai estar executando com 70 quilos no supino. Esse é o primeiro ponto. E agora eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que chega um amigo seu, um professor, sei lá. E aí, durante um treino, ele fala, quanto você levanta no supino? Reto, com barra. Eu levanto 70 quilos. Na verdade, não, né? Na verdade, você levanta 70 quilos mais 20 da barra. Opa, é isso mesmo, 70 quilos mais 20 da barra, 90 quilos. Ou seja, uma diferença muito considerável, né? Então, por isso que é importante, em todos os exercícios, você sempre levar em consideração o peso da barra, seja ela qual for. Muito bem, eu havia falado que você pode estar executando com uma carga, um determinado exercício, que não é o valor real. E aí, conforme eu falei, você tem que considerar sempre o valor da barra. Ou melhor, o peso da barra. Mas tem uma outra coisa também. Você tem que saber o real valor da anilha que você está colocando para fazer determinado exercício. Isso mesmo, anilha. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na Ironberg, por exemplo, não somente, tá? Muitas academias também têm anilhas desse jeito. Mas não é tão comum. Aqui na Ironberg, a maioria das anilhas são por libras. E aí, qual o conhecimento que o pessoal tem? Vou dar um exemplo aqui de uma anilha, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, 25 libras, certo? Muito bem. As pessoas que já estão acostumadas a treinar com anilhas em libras, o que elas pensam? 25 libras equivale a mais ou menos 10 quilos. Até aí tá correto, né? Mais ou menos 10 quilos. Só que qual o problema nisso? O problema nisso é o seguinte, vamos lá. O real valor de 25 libras convertido em quilogramas, então 25 libras equivale a 11 quilos e 340 gramas. Até aí a diferença não é muito grande, né? Ou seja, diferença de 1 quilo e 340 gramas. Muito bem, só que aí vamos pensar o seguinte. Suponhamos que você vai fazer um exercício, aí pode ser esse aqui mesmo, tá? Supino declinado com barra. Você vai fazer com 8 anilhas de 25 libras. Ou seja, aqui tem 2, né? Você vai colocar mais 2 aqui, dá 4. Lá também 4. Total de 8 anilhas de 25 libras. E aí, para a maioria dos praticantes, eu vou fazer lá com 80 quilos, né? 8 vezes mais ou menos 10 quilos, tá? Vamos arredondar, dá 80 quilos. Só que aí, já muda bastante a conta. 8 anilhas de 25 libras não dá 80 quilos, né? Igual se fosse calcular 8 vezes uma anilha de 10 quilos. Então, 8 vezes 25 libras, em vez de dar 80 quilos, dá um total de 90 quilos, 720 gramas. Temos aí 10 quilos, 720 gramas a mais. É muita coisa. E aí isso vai implicar em duas coisas. A primeira, que não influencia muito, igual eu falei, né? Você não vai estar sabendo a carga real em que você vai estar executando a carga, mas tem agora uma questão muito mais séria do que isso. Você pode até mesmo se lesionar, porque você de repente vai fazer uma progressão de carga mais agressiva, e aí você acreditando que vai de repente aumentar 30,
40% da carga e pode ser, e vai ser um pouco mais que isso, porque você vai estar colocando em libras, tá? Então, por isso que você, sempre quando for fazer a conversão, você considerar esse um pouquinho a mais. E aí, temos anilhas em libras de outras quilagens, tá? Então aí temos, vamos supor, anilhas de 10 libras, também temos de 15 libras, até onde eu me lembre, de 20 libras, 35, 25, né? E temos uma de 35, se eu não me engano é mais ou menos isso, tá? Quanto mais pesada a anilha, maior vai ser a diferença, né? Então sempre considere, né? E principalmente se você for colocar muitas anilhas, considere o valor de cada anilha. Ah, Dan, mas eu não sei qual é o cálculo. É só você digitar lá no Google, X libras em quilos, vai aparecer diretamente o peso. E aí você pode multiplicar. Ah, então tá bom, vou colocar 4 anilhas de 25 libras. E aí vai dar um total X. Muito bem, pessoal. Eu já vou mostrar uma outra coisa que é importante também vocês aprenderem com relação a quilagens, etc. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam te ajudar, além de obter mais conhecimento, obter também muito mais hipertrofia, alta performance e também diminuir os riscos de lesões. Bom, vamos lá. O próximo exemplo que eu vou dar agora, que vocês também têm que ter atenção, é com relação à montagem de halteres. Vamos lá. Ó, nessa academia não tem aqueles halteres que você monta, ou seja, tem a barrinha, você bota uma anilha de cada lado, e aí dependendo do halter, você prende ele com as presilhas, e dependendo você prende com a rosca. Tem aqueles halteres de rosca, que são até mais práticos, tá? Isso é muito comum em academia de condomínio. Em academia comercial é muito raro você encontrar isso. Então o que acontece? Suponhamos que você montou aqui um halter. Aqui com a barrinha, você colocou, vamos supor, uma anilha de 5 kg desse lado, uma de 5 kg desse. Aí vai dar um total de 10 kg. Só que, dependendo do peso da barrinha, ela pode chegar a 3 kg. Então, você acreditava que estava executando com 10 kg, sendo que, na verdade, você está executando com aproximadamente 13 kg, ou seja, 30% a mais. E a diferença é muito grande, né? Então, sempre quando for montar o halter, você tem que se atentar a isso e na progressão de carga, né? Porque se você for aumentando a carga e você falar, aumentei mais 2 de um lado, 2 de outro, tal, mas você também tem que considerar o peso da barrinha. Então, é muito importante que você também se atente aos halteres. Agora eu vou mostrar o mais importante de todos, que são algumas máquinas que vocês vão perceber que também tem que tomar muito cuidado, né? Tem muita atenção com relação à questão da carga de peso, ou seja, quilagem. Mas antes de eu falar sobre uma das máquinas que eu seleciono aqui, já é quase que me esquecendo. Aquela barra que eu apresentei para vocês, eu estava dando apenas como exemplo, né? Que a grande maioria das barras nas academias são de 20 quilos, 21,5, enfim. Mas aquela barra, por exemplo, ela tem cerca de 10 quilos. Ela é super leve. Eu fiz o teste nela, né? Realmente ela é muito leve. É difícil ocorrer isso, tá? Geralmente com essas barras de tamanho olímpico, né? Geralmente elas têm nessa medida de 20, 21,5 e tal. Então você tem que levar em consideração, né? Se for uma barra diferenciada. Muito bem, vamos lá. Ó, selecionei essa máquina aqui, em que você pode fazer... Vem aqui pro pessoal ver melhor. Você pode fazer remada curvada, né? Ó. Você pode também estar fazendo exercícios para trapézio. Você pode também estar fazendo agachamento, né? Enfim, tem várias funções, né? Muito bem. Suponhamos que você coloca aqui uma anilha de 10 quilos e outra de 10 quilos. Aí você fala, ah, estou fazendo com uma quilagem total de 20 quilos. Errado. Essa máquina, ela é super pesada. Ela sem peso nenhum, ou seja, o peso da própria máquina, que é também conhecido como peso start, né? Algumas máquinas vêm até escrito, né? Start, vamos supor, 10 quilos, 5 quilos, tal. O start dessa máquina, ou seja, o peso de saída, é mais ou menos 20 quilogramas. Ela não marca, tá?
essa máquina ela não marca. Mas, pelo teste que eu fiz aqui, nossa, é bem pesado. Pesa equivalente a uma barra olímpica, cerca de 20 quilos. Então, na verdade, você não vai estar executando com 20 quilos, ou seja, 10 de cada lado. Você vai estar executando com 40. 20 quilos através das anilhas, mais 20 do próprio estágio da máquina, então são um total de 40 quilos. Além disso, você, conforme for fazer a progressão de carga, também vai ter que levar isso em consideração. Então, por exemplo, você bota uma anilha de 10 kg de cada lado, dá 20 kg, aí você fala, agora fiz o aquecimento, agora eu vou dobrar a carga, né? Agora eu vou colocar 20 kg de cada lado, ou seja, se antes estava 10 de cada lado, total de 20, agora eu vou botar 40, 20 de cada lado. Errado, porque 20 de cada lado dá 40, mas aí você vai ter que somar mais 20 da máquina que dá 60, né? 20 mais 20, 40, mais 20 da máquina 60. Ou seja, você começou o exercício com 10 mais 10 de cada lado, dá um total de 20, mais 20 do peso da máquina dá 40. Se você fosse fazer com 100% da carga, você teria que colocar 80 quilos, né? E não colocar 40. Então, você vê que nesse caso a diferença é muito grande, né? Devido ao peso da máquina, você vai querer dobrar a pesagem em anilhas, achando que vai estar falando com o dobro. Na verdade, não. Para você dobrar, você não iria fazer ele com 40 quilos, e sim com 80. Então, aí a diferença realmente é muito grande. Mais uma máquina em que o peso start é realmente muito grande. Conforme eu tinha mostrado a máquina anterior para vocês, que dá para fazer, por exemplo, remada curvada, né? Mais ou menos peso start de 20 quilos. Essa máquina aqui é uma máquina que poucas academias têm, tá? É agachamento máquina, né? E ela é muito boa, ela simula um agachamento livre. Ou seja, ela é uma máquina que, se comparar com o agachamento no Smith Machine, ela é bem melhor. Tem menos risco de lesão, ela consegue simular a biomecânica do corpo, né? Ou seja, o movimento que a gente executa quando a gente está fazendo agachamento livre. Maravilhoso, tá? Se vocês quiserem saber tudo sobre essa máquina, eu fiz um vídeo, né? É um vídeo que eu falo sobre a academia Ironberg de Alphaville, né? Que eu mostro as 20 melhores máquinas da academia, que na verdade são as 20 melhores do mundo também. E dessas 20 máquinas, essa é uma das. Então, se você quiser procurar esse vídeo, né? Lembra sempre de procurar Dan Champions mais o tema. Nesse caso, Dan Champions Ironberg Alphaville, tá? Muito bem. Essa máquina aqui, pessoal, o peso start é de aproximadamente 60 quilos. É muita coisa. Equivale a você fazer, um exemplo, agachamento no Smith Machine, com 20 de cada lado, aliás, até mais, 30 de cada lado, mais o peso da barra, uns 70 quilos mais ou menos. Ó, eu acredito que o start dessa máquina seja por volta de 60 quilos mesmo, tá? Então imagine você fazendo, sei lá, um agachamento livre, o peso da barra já é 20 quilos, mais 20 de cada lado, totalizando 60. Então realmente, essa máquina aqui tem pessoas que nem conseguem fazer, né? E tem pessoas que vai conseguir fazer, mas não vai botar nenhuma anilha. Vai fazer com o peso start da máquina. Ah, e tem mais um grupo de máquinas que eu não vou falar aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar ainda mais longo, até mesmo porque é um grupo de máquinas em que eu vou ter que dar uma explicação bem mais longa para vocês poderem entender, mostrar diversas máquinas, que são máquinas que são muito mais pesadas, mas não pelo start da máquina, ou seja, pelo peso da estrutura, né, de toda a máquina. E sim, elas são mais pesadas devido ao braço de alavanca, ou seja, tem máquinas que o braço de alavanca é muito grande, ou seja, a distância da onde você coloca, vamos por anilhas, né? Ou seja, a distância da onde está a resistência de carga, que você está colocando anilhas, até a articulação em que está sendo trabalhada é uma distância grande. E aí, nesse caso, o braço de alavanca é grande. Consequentemente, o torque é maior, tá? Mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre esse tipo de máquina para vocês. Muito bem, agora eu vou dar um outro exemplo em um outro aparelho. Só que agora é o inverso. O porquê é o inverso? Muito bem, estou aqui no crossover, tá? Depende um pouquinho de crossover para crossover, mas essa regra que eu vou explicar para vocês vale para todos, tá? O que muda é que alguns crossover, dependendo do número de polícia que tiver, fica mais fácil ou fica mais difícil, tá? Então vamos lá, ó, selecionei aqui 5 kg, certo? Aí tem um determinado praticante que ele está acostumado a fazer
por exemplo, ele está acostumado a fazer com 5 quilos, né, com halter. Aí ele vai falar, bom, então vou selecionar lá na máquina 5 quilos, certo? Aí ele vai começar a fazer e fala, nossa, mas espera aí, parece que é bem mais que 5 quilos. Aqui tá parecendo, sei lá, cerca de 7, 8 quilos. E aí o que acontece? Quando o praticante faz com o halter, o peso que está na mão dele, ou seja, a resistência da carga que se encontra na mão dele está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o deltoide. E quando é peso livre, sempre o torque é de acordo com a gravidade, ou seja, na vertical de cima para baixo. Então, aqui o torque é igual a zero. Não tem nenhum peso sobre a articulação. Aqui não tem um torque. Quanto mais eu vou distanciando o halter da linha do deltoide, aí sim, eu vou tendo um torque maior. E aqui é o torque máximo, né? Porque aqui é o ponto em que ocorre a maior distância, que é conhecido como braço de movimento ou braço de alavanca, ou seja, a maior distância entre a resistência de carga que está na minha mão e a articulação do ombro. E aqui é a menor distância, porque está exatamente na mesma linha, tá? Só que essa explicação é válida para peso livre, tá? Quando a gente vai para a máquina, e aí no caso falando especificamente aqui do crossover, o que acontece? O peso não é de acordo com a gravidade, na vertical de cima para baixo. Porque nesse caso, a carga de peso, ou seja, a resistência de carga, está aqui, ó, através de polias, certo? Ou seja, não está na linha do meu ombro, muito pelo contrário. Olha a distância da barra ali, né? Que está marcando 5 quilos para a articulação do meu ombro. Então, nesse caso, essa fase, você não está fazendo o equivalente a 0 quilos ou de repente só 1 quilinho, assim como ocorre com os halteres. Você está fazendo realmente com 5 quilos ou algo próximo, tá? Porque aí vai depender do número de polias, entre outros detalhes. Então, ó, aqui eu já começo com alto torque, ou seja, se ele está marcando 5 quilos, vamos dizer que seria exatamente ou cerca de 5 quilos. Agora, lógico, nesse ponto é a mesma coisa, porque aqui eu continuo com 5 quilos, né? Ou seja, essa máquina, ela promove um torque que não é variável, ou seja, um torque contínuo. Já com o halter é diferente, é um torque variável, ou seja, aqui é um torque baixo, aqui aumenta um pouquinho, aqui é um torque médio, aqui é o torque máximo. Nessa máquina, seja aqui ou aqui, o torque é o mesmo, 5 quilos. Então, nesse ponto, por exemplo, é igualzinho o halter. Agora, nesse ponto, ou até mesmo antes mesmo de chegar com o braço na horizontal, ou seja, de ângulo de 45 graus, aí é diferente, né? Então, sempre quando você for fazer crossover, você vai perceber que dependendo do exercício, enfim, acaba sendo muito mais difícil. Porque você tem que levar em consideração o braço de alavanca de cada exercício. Então, é super importante você estar atento a todos esses detalhes. Muito bem, pessoal, agora mais duas coisas importantes. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho, pois assim você irá sempre ficar por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional, é o vídeo que mais contém dicas de hipertrofia. Nenhum vídeo no YouTube, a maioria dos vídeos do YouTube tem cerca de 8, 10, 12 dicas, no máximo 15 dicas de hipertrofia. Esse vídeo que eu preparei, ele tem um total de 55 dicas de hipertrofia. Então realmente está sensacional. Lá vocês vão encontrar todas as dicas que existem possíveis para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. O nome do vídeo é 55 dicas para o máximo de hipertrofia. Então, clica aqui do lado, que você vai conferir todos os detalhes e tenho certeza que você vai adorar. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?